Olá pessoal, eu sou Ana Pierre, sou graduanda de Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina e no vídeo de hoje vamos continuar a nossa playlist de Mecânica dos Sólidos 1, resolvendo exercícios de flexão. O exercício que a gente vai resolver hoje é o exercício 4.41, esse exercíciozinho aqui, ele está disponível na página 257 do livro de Mecânica dos Materiais do PIER, a edição que eu uso é a quinta edição, beleza? Então vamos começar aqui resolvendo esse exercício, vamos começar ele lendo o enunciado que diz o seguinte: uma viga de madeira de 152,4 mm por 304,8 mm foi reforçada aparafusando-se nela o reforço de aço mostrado na figura, que a gente tem a viga, né? A gente tem esses reforçozinhos aqui, beleza? O módulo de elasticidade para a madeira é de 12,4 gigapascal e para o aço é de 200 gigapascal. Sabendo que a viga é flexionada em torno do eixo horizontal por um momento fletor M igual a 50,8 kN, determine a tensão máxima A na madeira e B no aço. Então aqui a gente tem a nossa figurazinha, né? A gente percebe que o momento fletor, ele é um momento fletor o quê? Um momento fletor positivo, porque está comprimindo as fibras de cima e tracionando as fibras de baixo, ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é, o que a gente precisa para conseguir achar a tensão máxima na madeira nossa? A gente precisa transformar isso aqui em um material uniforme, a gente não pode ter a gente não pode ter simultaneamente madeira e aço, né? A gente vai ter que fazer uma transformação. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse aço que está aqui e vamos transformar ele em madeira, beleza? Para que assim a gente consiga resolver o nosso exercício. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai calcular uma constante n, né? N que vai ser igual ao módulo de elasticidade do aço dividido pelo módulo de elasticidade da madeira. O módulo de elasticidade do aço é igual a 200 dividido pelo módulo de elasticidade da madeira, que é igual a 12,4. A gente vai ter aproximadamente, né, que o n é igual a 16,12, ok? Então, depois disso, a gente vai calcular a seção transformada, né? Agora que a gente já tem o n, a gente consegue transformar a seção. O que a gente vai fazer? A gente tem aqui essas pecinhas de aço e a gente vai ter que multiplicar a área do aço por n. Então, é isso que a gente vai fazer. E a gente vai multiplicar a altura, né? A altura que nesse caso dessa peçazinha aqui é de 50,8 ou a largura de 12,7. Bem, a linha neutra, como falou, né? O momento fletor está sendo aplicado na horizontal, em relação à horizontal. Então, a linha neutra, né, ela também vai ser na horizontal e então a gente tem que usar, né, a gente tem que multiplicar o que é paralelo a ela, e o que é paralelo a ela é a largura, que é de 12,7 milímetros. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o 12,7 milímetros e vamos multiplicar por 16,12. Mesma coisa do outro lado, né, na peça que é igual a essa peça do outro lado. E a de baixo, né, a gente tem aqui um aço embaixo, o que a gente vai fazer? A largura dela é de 127 milímetros, então a gente vai pegar os 127 milímetros e vamos multiplicar por 16,12, beleza? Então tá, daí a gente vai obter essa seção aqui transformada, ela não está na melhor escala não está na melhor escala possível, né, mas isso a gente vai dar uma ignorada, né, só detalhes. Tipo, o 304 é desse tamanho e 12,7 é um tamanho bem considerável se comparar com ele, né? Mas tudo bem, o 12,7 também é um tamanho bem considerável comparado com 50,8, mas isso são apenas detalhes, né? Mas então o que a gente vai ter? A gente vai ter o retângulo 1, que não vai ter mudado nada, né? Que vai ser 152,4 por 304,8. A gente vai ter aqui o nosso retângulo 2, que vai ser de 204,8 por 50,8, né, que é a altura que ele tinha antes, ele apenas mudou a largura. O 3 vai ser a mesma coisa do retângulo 2, e a gente vai ter o retângulo 4, que a largura vai ficar bem maior. A largura vai ficar de 2.048,4 milímetros e a altura de 12,7 milímetros, né, que é a altura que tinha antes. Agora que a gente já deu uma olhada na nossa seção transformada, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que achar a nossa linha neutra, né, que é o que a gente precisa para a gente conseguir calcular o nosso momento de inércia e com o nosso momento de inércia, aí sim achar a tensão tanto do aço quanto do alumínio, ok? Então a gente vai calcular a posição da LN. Como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que achar o Y barra. E para achar o Y barra, como é que a gente tem que fazer? Bem, o Y barra, ele nada mais é do que o somatório das áreas, vezes o Y barra é referente a cada área. E isso dividido não, é multiplicado, né? E isso tudo dividido pelo somatório da área, ok? Então a gente vai ter que achar a área e os y barras de cada um desses retângulos, ok? Bem, a gente tem aqui então que a área ela vai ser o quê? A área do 1 ela vai ser 0,1
1.524, né, que é a largura, vezes a altura, que é de 304,8 milímetros. A gente vai achar que a área do 1 é 0,04645 metros ao quadrado. A gente vai ter a área do 2, que é igual à área do 3, que vai ser igual a 0,2048, né, que é a nossa largura, vezes a altura, que é de 0,0508, isso tudo em metros. Isso vai ser igual a 0,01 metros ao quadrado. E a área do 4, né, que é esse retângulozinho aqui de baixo, que vai ser igual a 0,0127, que é a nossa altura, multiplicado pela largura, que é de 2,0484. Isso vai ser igual a 0,026 metros ao quadrado. Então, agora que a gente já achou as áreas, a gente tem que achar o y bar, ok? O y barra 1, como é que a gente vai achar ele? O y barra 1 está aqui, né, o centroide. No caso, o y barra 1 vai ser isso daqui. Então, o y barra 1 ele vai ser o 12,7 mais metade do 304,8 milímetros, ok? E com isso a gente vai achar 161,1 milímetros, ok? Depois disso, a gente tem que achar o y barra 2 e o y barra 3. Só que a gente tem sorte que eles são iguais. Então, aqui a gente vai ter o y. Vou apenas analisar o y barra 3. O que o y barra 3 vai ser? Vai ser o 12,7 mais 50,8. Ok? Perdão, mais metade de 50,8. A gente acha então que o y barra 2, que é igual ao y barra 3, vai ser igual a 38,1 milímetros, beleza? Então, com isso, falta apenas achar um y barra, que é o y barra 4. Bem, para a gente achar o y barra 4, o que a gente vai fazer? Ele é bem tranquilo, né? A gente vai pegar o 12,7 e dividir por 2. A gente vai achar aqui 6,35 milímetros. Então, com isso, a gente vai conseguir achar o y barra, porque a gente já calculou as áreas e já calculamos os y barras. Então, a gente vai achar que o y barra, né, dessa nossa seção, ela vai ser igual a 92,5 milímetros. Bem, agora a gente vai ter que calcular o nosso momento de inércia, né? E bem, como vocês podem ver, é bastante conta que a gente tem que fazer. E a gente vai utilizar essa fórmula aqui, que é da base vezes a altura elevado à terceira dividido por 12, mais a área vezes a distância, né? Nas últimas aulas eu já expliquei o porquê que a gente usa essa fórmula adaptada, então eu não vou explicar nessa, porque essa aula já vai ficar um pouco mais longa, então eu vou tentar evitar ter que aumentar o tempo dela, beleza? Então tá. Então tá, a gente tem que o I1, né, vai ser a base, a gente já sabe dele, a base está aqui em cima, daí a gente vai pegar a altura. Mesma coisa para os outros três, né? Aqui a gente vai pegar a base, que é de 204,8, e a altura, que é de 50,8. E para o retângulo 4, a gente vai pegar a base, que é de 2048,4 milímetros, e a altura, que é de 12,7 milímetros, ok? Então tá. E a área, ela é igual à base vezes a altura. Então, a gente vai repetir os mesmos dados que a gente tinha até agora. Isso, a mesma coisa para o momento de inércia 2, que é igual ao momento de inércia 3, e para o momento de inércia 4. Só que agora, o que é esse desenho, né? O desenho, ele vai ser... Aqui a gente tem o retângulo 1, né, que tem o centroide dele aqui. O desenho, ele vai ser a distância do centroide do retângulo, até, no caso, a distância do centroide até o LN, até a linha neutra. Então, o desenho, o D1, pelo menos, ele nada mais é do que o y barra 1 menos o y barra, que está aqui, né? Esse é o D1, o y barra 1 menos o y barra. O D3, ele está aqui, né? A gente tem aqui o centroide dele. A distância do centroide dele até a linha neutra a gente chama de D3. E a gente vai ter que ele vai ser igual ao y barra menos o y barra 3. Com isso, a gente acha, então, que o D3 ele vai ser igual a 54,4 milímetros, ó. Aqui a gente tem o valor do y barra 1, a gente tem o valor do y barra 3 e do y barra 2, e a gente também tem o valor do y barra 4. Qual que é o valor do y barra? É o que a gente calculou aqui em cima, que é de 92,5 milímetros, ok? Então, daí a gente tem que achar o y barra 4, né? O y barra 4, que vai possuir a maior distância até a linha neutra. A gente tem que o centroide do retângulo é aqui, e daí a gente quer saber a distância do centroide até a linha neutra, que é o D4. O D4 vai ser igual ao y barra menos y barra 4, a gente vai achar que o D4 é igual a 86,15 milímetros, beleza? Agora que a gente já sabe todos esses números, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o momento de inércia 1, o momento de inércia 2, que é igual ao momento de inércia 3, e o momento de inércia 4. O que a gente vai fazer com eles daí? A gente vai pegar cada um deles, o momento de inércia 1, o momento de inércia 2, o momento de inércia 3 e o momento de inércia 4, e vamos somar. E com isso a gente vai conseguir achar o momento de inércia total, que é igual a 8,64 vezes 10 elevado a menos 4 metros a quarta, beleza?
Com isso, a gente finalmente vai conseguir calcular a tensão máxima, que é o que é pedido aqui no enunciado, calcular a tensão máxima para madeira e calcular a tensão máxima para o aço, ok? Então tá, a gente vai separar aqui a nossa seção, né, de acordo com a linha neutra. O que a gente tem? Aqui foi dado no enunciado o sentido do momento fletor é um momento fletor positivo, portanto, as fibras acima da linha neutra vão tracionar, não, perdão, vão comprimir, e as linhas abaixo da linha neutra irão tracionar, ok? Então tá, a gente sabe que a linha neutra, né, o y barra é igual a 92,5 milímetros, então a gente acha que o c da tração, né, a distância da parte da tração da linha neutra até a borda, onde vai possuir a tensão de tração máxima, a distância da linha neutra até a borda, vai ser igual a 92,5 milímetros. E qual que é a distância da linha neutra até a borda, onde vai ter o máximo de compressão? A distância da linha neutra até a borda vai ser igual à altura total, que é de 317,5 milímetros. Opa, que é de 300... Aqui. Cadê? Ah, tá, aqui, ó. 304,9 mais 12,7. Isso daqui vai ser igual a 317,5 milímetros menos 92,5, né, que é o y barra. E a gente vai achar aqui, então, que o C de compressão é igual a 225 milímetros, né? Agora que eu vi que esse desenho está absurdamente errado, né? Porque o 225 milímetros, ele é bem menor que o 92,5 milímetros. Como eu falei, não liguem pra escala, né? A gente tem que dar uma improvisada às vezes, né? Ficou bem estranho. Mas tudo bem. A gente sabe que o C da compressão, né? A distância da linha neutra até a borda é bem maior do que a distância da linha neutra até a borda de tração, né? Onde tem aqui a tração acontecendo. Beleza? Então tá bom. A gente tem aqui a tensão da madeira. E o que acontece? A madeira, ela está tanto sofrendo compressão quanto tração. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui que a gente pode meio que escolher qual deles usar. Mas lembra que ele pediu o máximo? Então, como é que a gente faz para achar o máximo, né? A maior tensão máxima da madeira? A gente vai utilizar o que tem a maior distância, né? Que no caso é o 225 milímetros. Então, a gente vai pegar o momento, que é de 50,8 kN, né? 50,8 vezes 10 elevado à terceira, vezes a distância da linha neutra até a borda, que é de 0,225 metros, dividido pelo momento de inércia que a gente acabou de calcular, que é de 8,64 vezes 10 elevado a menos 4 metros a quarta. A gente vai achar então que a tensão da madeira ela vai ser igual a menos 13,2 MPa. Ok, galera? Eu espero que vocês tenham entendido. Daí aqui embaixo a gente vai ter aqui para calcular a tensão máxima no aço. Só que o aço a gente tem uma questão. O aço ele não está na parte de compressão. O aço ele é aqui, ele é essa partezinha aqui, ele é essa partezinha aqui. O que a gente pode observar? Todas essas partes elas sofrem apenas tração. Então, não tem como a gente usar isso. A gente tem que usar a distância da borda da linha neutra até a borda, né, que é de 92,5 milímetros, ok? Então, a tensão do aço ela vai ser igual ao N. Nunca podemos esquecer o N, ok, gente? O N é essencial, porque senão vai ser um valor muito errado, um valor bem nada a ver. Então, é importante a gente ter isso. Bem, vai ser o N, que é 16,1, que a gente calculou no começo, vezes o momento, que foi disponível no enunciado, que é de 50,8 kN, né? 50,8 vezes 10 elevado à terceira, vezes o C5, que é a distância da linha neutra até a borda, que é de 92,5 milímetros, ou de 0,0925 metros. Isso tudo dividido pelo momento de inércia, que é de 8,64 vezes 10 elevado a menos 4. Ok? Com isso, a gente vai achar então que a tensão do aço é igual a 87,7 MPa. Lembre-se, não se esqueçam do N, ok? É fundamental. Mas então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês puderem deixar um like, comentar, compartilhar o vídeo, eu agradeceria bastante. Por favor, se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários para que eu possa responder e sanar a dúvida de vocês. Ok? Muito obrigada e tchau, tchau, pessoal!